A partir do século XI, a sociedade europeia começou a passar por profundas transformações com o aumento da produção agrícola e o crescimento das cidades e das atividades urbanas. À medida que a atividade comercial se expandia, o uso de moedas aumentava. No século XIV, no entanto, a epidemia de peste negra, a escassez de alimentos e as revoltas no campo e nas cidades causaram uma profunda crise no continente. Graças ao desenvolvimento do comércio, a Europa conseguiu superar rapidamente essa crise. Conforme essas mudanças aconteciam, os nobres perdiam renda e poder e o rei surgia como mediador entre os diferentes grupos sociais, dando início ao Estado moderno. A maior transformação, no entanto, viria com as grandes navegações, que levariam os europeus a conquistar terras distantes e a expandir seu modo de vida ao redor do mundo. Os portugueses foram pioneiros na expansão marítima, já que contavam com um poder monárquico fortalecido e com o apoio de nobres e burgueses. Além disso, eles já tinham experiência com a navegação, pois as cidades do Porto e de Lisboa cumpriam papéis importantes nas rotas comerciais marítimas europeias. O primeiro passo da expansão portuguesa foi a conquista de Ceuta, importante entreposto comercial muçulmano. Com isso, Portugal pretendia controlar o comércio de especiarias e ouro na África, além de expandir a fé cristã e fortalecer o seu reino. Mas os conflitos com os mouros afastaram muitos mercadores e obrigaram os lusos a procurar riquezas em outras regiões do continente. Era o início das expedições em torno da África. Em 1434, os portugueses contornaram o Cabo Bojador e, em 1488, dobraram o Cabo das Tormentas, logo chamado Cabo da Boa Esperança. A Espanha foi o segundo reino europeu a se lançar ao Oceano Atlântico. A primeira viagem ocorreu sob o comando do genovês Cristóvão Colombo, que pretendia chegar às Índias no Oriente, navegando pelo Ocidente. Mas ele acabou chegando à América, continente até então desconhecido pelos europeus. Navegando por áreas pouco conhecidas ao longo de suas viagens, portugueses e espanhóis tiveram de adaptar e desenvolver conhecimentos para desvendar os mistérios dos oceanos. Eles utilizaram equipamentos como a bússola e o astrolábio e aperfeiçoaram o registro das terras e dos caminhos marítimos em mapas. Além das dificuldades das viagens, ao conquistarem novas terras, espanhóis e portugueses tiveram um novo problema: a divisão desses territórios. Diante disso, foi preciso estabelecer um acordo. Mediado pela Igreja, o Tratado de Tordesilhas dividia entre portugueses e espanhóis as terras já descobertas e aquelas que estavam por descobrir. Em 1498, os portugueses terminaram de contornar a África e alcançaram as Índias. 2 anos depois, chegaram à América. O conhecimento adquirido com as descobertas permitiu a realização da primeira viagem ao redor do mundo. A expedição espanhola, liderada por Fernão de Magalhães, demorou 3 anos e retornou à Europa com poucos tripulantes. Até mesmo o comandante perdeu a vida em um conflito nas Filipinas. As viagens marítimas dos séculos XV e XVI podem ser vistas como um dos principais marcos da integração de diferentes povos e do grande intercâmbio cultural entre eles. Mas essa integração não foi totalmente pacífica. Caracterizada pela dominação e pela exploração, ela também provocou conflitos e a morte de muitas pessoas. Muito bem, meus alunos da 7ª série, nós vamos estudar grandes navegações, tá bom? Grandes navegações, pega o seu livro, né? O seu livro, e você vai na página 33, grandes navegações. É a nossa matéria. Lembrando que eu vou fazer um mapinha mental aqui no quadro e é importante que você siga o que eu estou fazendo, que você copie o que eu estou fazendo, certo?
Mesmo que você fique meio bagunçado aqui, cada coisa que eu escrevo, eu falo. Então, mesmo que a letra não seja boa, dá para entender. No final, eu vou botar esse esquema tudo bem montadinho, bem escritinho para vocês. Tá bom? É importante escrever e é importante desenhar. Tá bom? Vamos à aula então. Grandes navegações. Vamos começar aqui fazendo um quadrado. E vamos escrever grandes navegações. Saiu fora um pouco. Grandes navegações. Isso aqui significa, entendeu? Navegar no Atlântico. Certo? Muito bem, vamos fazer um desenhozinho aqui de uma caravela, de um barco, né? Vamos fazer assim. Vamos botar uma bandeirinha aqui. Vamos botar outro aqui. Fazer uma cruz de Malta. Né? Grandes navegações. Para a gente começar a entender as grandes navegações, nós vamos começar o seguinte. Nós vamos começar entendendo o Estado moderno. Vamos colocar aqui, ó. Estado moderno. O que vem a ser o Estado moderno? É o fortalecimento do rei. Gente, vou botar um rei aqui, ó, bem alegrinho. Certo? Porque nesse momento, o rei começa a se dar bem. Porque nós temos aqui o seguinte, antes nós tínhamos o feudalismo. Vocês sabem muito bem que o feudalismo era aquele negócio de cada senhor feudal era dono de um pedaço de terra e o rei era uma figura praticamente ilusória. Ele não existia. Existia um rei no papel, mas na prática quem mandava eram os senhores feudais. Quando cria o Estado Nacional, há um fortalecimento do rei. Entenderam isso? Além disso, a gente tem que entender o Estado Nacional como uma transição. Uma transição entre o feudalismo e o absolutismo. O que é o absolutismo? É o rei mandando absoluto. É uma transição esse Estado moderno. Entenderam? O rei começa a existir, mas ainda não tem poder absoluto, mas ele já começa a existir. Olha o rei alegrinho aqui, ó. Tô existindo. Entendeu? Agora é o seguinte, o Estado moderno, ele é dividido, sob ponto de vista político, ele vai ser absolutista. Isto é, o rei é quem manda. E sob ponto de vista econômico, ele vai ser mercantilista. E o mercantilismo vai ser dividido em duas etapas.
E metalismo. O que vem a ser mercantilismo? Então, vamos entender o seguinte: na época do feudalismo, os caras comiam e consumiam aquilo que o feudo produzia. Quando entra o Estado moderno, a gente entra numa economia mercantilista. Aí é um mercado, sabe? Começa a ter um mercado maior. Esse mercado maior vai ser dividido no seguinte: em metalismo. O que é metalismo? Um Estado, para ser rico, ele tem que ter ouro, prata, metais preciosos. Isso é ouro. Muito ouro. Legal? Certo? Ouro. Certo? Então, quanto mais ouro, quanto mais prata, quanto mais dinheiro você tem, aliás, mercantilismo é igual a dinheiro. Vamos botar uma notinha aqui, ó, de dinheiro. Quanto mais ouro e prata o país tiver, mais rico ele é. E tem também a teoria da balança comercial. Balança comercial. O que vem a ser uma balança comercial favorável? Certo? É quando você tem uma balança comercial aonde o país vende mais do que compra. Se você ganha mais do que você gasta, você fica rico. Você vai acumulando ouro, vai acumulando dinheiro. Então você vai ficando rico. Então essa que era a teoria mercantilista. Você juntar ouro no sistema de metalismo e ter uma balança comercial favorável, certo? Quer dizer, você vender mais e comprar menos, aí te dá um lucro, você tem uma balança favorável, chama superávit isso, certo? Vamos colocar aqui, ó, superávit, como é que escreve? Superávit. Certo? Resultado, você tem um superávit. O superávit é exatamente o seguinte: quando você vende mais e compra menos. Então essa é a base da economia, certo? Deixa eu apagar esse superávit aqui que está escrito errado. Entendeu? Então o resultado, isso é... Agora, nessa época, a gente vai ter o seguinte: a Europa, vamos colocar aqui especiarias. Gente, a Europa, ela passava boa parte do ano no frio, congelado. Então, quando as coisas, o inverno lá congelava, eles guardavam os animais naqueles celeiros que eles tinham, e uma parte dos animais eles matavam e escondia e guardava no gelo, porque o gelo passa a ser uma geladeira natural, certo? E depois do inverno eles iam comendo essa carne, essa coisa toda, certo? Agora você imagina você comer carne já enfiada no gelo há um tempo, certo? A carne, você vai cozinhar a carne sem sal, sem tempero, sem alho, sem nada. Você há de convir comigo que é horrível. Então, para o europeu, os temperos eram muito importantes, era uma especiaria. Por que era importante para eles? Porque os europeus não produziam as especiarias. Certo? O que eram as especiarias? Vamos desenhar aqui, ó, para a gente lembrar, aqui, ó. Eram o sal, certo? Desenhe aí as suas especiarias.